Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas do setor externo. Estamos aqui com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando vai fazer uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Ivone. Boa tarde a todos. Vamos começar, então, a coletiva para a divulgação dos resultados do Balanço de Pagamentos brasileiro para março de 2023. Em março, as transações correntes do Balanço de Pagamentos do país tiveram um superávit de 286 milhões de dólares, equivalente a 0,3 bilhão, ou seja, um pequeno superávit que se compara com o resultado de março de 2022, que foi um déficit de 3 bilhões de dólares. Ou seja, houve uma melhora no resultado das transações correntes do balanço comercial do país, né, passando de 3 bilhões de dólares de déficit em março de 2022 para 0,3 bilhão de dólares de superávit em março agora de 2023. Este valor, os 286 milhões de dólares do superávit em transações correntes no mês de março, eles constituíram, né, o maior superávit, o maior resultado das transações correntes para meses de março desde 2006. Em 2006, ocorreu um superávit de 1,1 bilhão de dólares, sempre essa comparação em valores nominais, nas transações correntes, né? Quando a gente olha o resultado de março de 2022 e março de 2023, essa melhora no resultado das transações correntes do país atingiu 3,3 bilhões, passou de um déficit de 3 para um superávit de 0,3. E ela teve dois componentes principais, né? O primeiro foi uma melhora no superávit comercial. O país teve um superávit comercial no conceito do balanço de pagamentos de 9,5 bilhões de dólares agora em março, né? Isso fez com que o superávit comercial crescesse 56% em relação a março de 2022. O segundo fator que melhora o resultado das transações correntes no mês, na comparação com março de 2022, foi uma redução no déficit de serviços. Esse déficit de serviços caiu 469 milhões de dólares, algo como 14%, e foi registrado um déficit de 2,9 bilhões. Por outro lado, né, houve um aumento no déficit na conta de renda primária, que envolve fundamentalmente lucros e dividendos e juros. A conta de renda primária teve um déficit de 6,4 bilhões agora no mês de março, e isso representou um aumento de 6%, né? Com isso, a gente pode dizer que mais ou menos as variações na conta de serviços, que reduziu o seu déficit, e as variações na conta de renda primária e também de secundária, que que pioraram seus resultados, né? Elas mais ou menos se equivaleram, e no final das contas, o principal responsável pelo aumento no resultado em transações correntes foi o crescimento do superávit da balança comercial de bens, né? Quando a gente olha exatamente para essa balança comercial, esses dados todos que eu estou apresentando estão na tabela 1 da nota para a imprensa. A balança comercial de bens do Brasil, no conceito de balanço de pagamentos, que atingiu 9,5 bilhões de dólares, ela registrou em março o maior superávit da série histórica compilada pelo Banco Central para qualquer mês. Esses 9,5 bilhões são o maior superávit comercial que o país já registrou para qualquer mês. Isso é causado pelo crescimento das exportações. As exportações, agora em março, cresceram 12% em relação a março do ano passado e atingiram 33,3 bilhões. Então, repetindo, esse resultado das exportações também é o maior resultado no conceito de balanço de pagamentos da série histórica do Banco Central para qualquer mês.
Em comparação, as importações de bens permaneceram estáveis, atingiram 23,8 bilhões, permanecendo estáveis nessa comparação interanual. Então, a gente pode dizer que foi o crescimento das exportações que respondeu por um superávit primário recorde, que, por sua vez, esse superávit primário, desculpa, não é um superávit da balança comercial. Repetindo, as exportações atingiram um nível recorde, provocando um superávit da balança comercial de bens também recorde, e esse superávit, por sua vez, contribuiu para que as transações correntes do balanço de pagamentos tivessem um superávit e registrassem um melhor resultado para meses de março desde 2006. Não? Quando a gente olha ainda as transações correntes nos últimos 12 meses, esse acumulado das transações correntes em 12 meses, ele teve um déficit de 52,3 bilhões, o que equivale a 2,7% do PIB, aproximadamente, né? E este resultado, ele se compara com os 12 meses encerrados em março de 2022, que lá o déficit era de 41,3 bilhões, equivalentes a 2,4% do PIB. Então, embora o resultado em transações correntes acumulado nos últimos 12 meses ele tenha aumentado, março de 2023 tem um déficit maior do que março de 2022, a gente pode dizer que esse resultado vinha aumentando e agora teve uma diminuição. Né? Ainda passando por esses resultados principais do balanço de pagamentos do Brasil, que estão na tabela 1 da nota para a imprensa, o investimento direto no país atingiu 7,7 bilhões agora em março. Isso representa tanto um aumento em relação ao mês anterior, que atingiu 6,5 bilhões, quanto, e esse número está na tabela 1, um aumento em relação ao mesmo mês do ano passado, em março de 2022, o IDP acumulou 6,9 bilhões de dólares. Com esse resultado, a gente tem uma tendência de crescimento no investimento direto no país acumulado nos últimos 12 meses, que atingiu 89,7 bilhões de dólares. Né? Isso equivale a 4,6% do PIB. Nos 12 meses até fevereiro de 2023, esse valor era 88,9, agora passou para 89,7, aumentou um pouco. E quando a gente compara com março de 2022, o investimento direto no país até março de 2022, nos 12 meses encerrados em março de 2022, atingiu 47,7 bilhões de dólares, o que equivale a 2,8% do PIB. Nesse caso, a gente pode dizer que os investimentos diretos tiveram um aumento expressivo, passando de 2,8% do PIB em março, até março de 2022 para 4,6% do PIB, agora até março de 2023, né, numa trajetória de aumento. E lembrando que esse é um valor que pode se comparar com o déficit em transações correntes, mostrando que para um déficit em transações correntes acumulado em 12 meses de 2,7% do PIB, há um ingresso líquido de investimento direto no país de 4,6% do PIB, ou seja, uma condição de financiar o déficit em transações correntes com investimentos diretos, investimentos de longo prazo, com uma situação bastante confortável. Por fim, o último comentário sobre a tabela 1, os investimentos em carteira, né? Na tabela 1, a gente tem os investimentos em carteira passivos, né? Ou seja, os que foram feitos por os investidores não residentes no país. Eles foram negativos em 2,4 bilhões, mostrando que teve uma saída, né, de 2,4 bilhões de dólares de investidores estrangeiros no mercado de capitais e de títulos de dívida neste mês de março. Se a gente olha apenas os investimentos realizados no mercado doméstico, eles tiveram uma saída um pouco menor, 2 bilhões de dólares, após 5 meses seguidos de ingresso. Né? Então, nós tivemos 5 meses seguidos de ingresso, de outubro de 2022 até fevereiro de 2023. Agora, em março, né, houve uma saída de 2 bilhões,
com a seguinte composição, né? Saídas líquidas em ações e fundos de investimento de 3,7 bilhões e ingressos em títulos de dívida, ou seja, teve uma saída num instrumento, ingresso no outro instrumento, e este valor, quando se considera como um todo, a soma dos investimentos em ações e títulos, ele foi negativo, né? Quando a gente olha, também nesse caso, os últimos 12 meses, este montante de investimentos estrangeiros em portfólio no país, ele foi positivo até março, em 7,1 bilhões. Então, são, na minha opinião, os principais resultados do balanço de pagamentos para o mês de março, né, um pequeno superávit em transações correntes, né, que é o maior resultado para meses de março desde março de 2006, causado principalmente por um superávit na balança comercial de bens que foi recorde, né, ingressos de investimento direto no país de 7,7 bilhões de dólares, né, um valor que supera os valores, né, tanto de março do ano passado quanto de fevereiro, né, no mês anterior, com uma saída de investimentos em portfólio no mercado doméstico, soma de investimentos em ações e títulos de dívida, uma saída de 2 bilhões de dólares nesse caso, depois de 5 meses seguidos de ingresso. Feitos esses comentários, eu queria sugerir para vocês a gente passar para a tabela 3, que apresenta a conta de serviços do balanço de pagamentos, para a gente poder olhar um pouco mais em detalhes os resultados do mês. Eu havia mencionado que a conta de serviços teve uma redução no seu déficit. O déficit em março de 2023 atingiu 2,9 bilhões de dólares. Em março de 2022, esse déficit era de 3,3 bilhões, ou seja, uma redução de aproximadamente 14%. As principais rubricas que explicam essa redução no déficit foram as contas de transporte de viagens internacionais, que reduziram seu déficit, e, por outro lado, a conta de outros serviços de negócio, que ampliou o seu superávit, e ambos movimentos na mesma direção. Começando na ordem da tabela, né, pela conta de transporte, houve uma redução interanual de 24% nesse déficit. Ele ficou em 1,1 bilhão de dólares agora em março, e esta redução foi causada principalmente pelas despesas líquidas de fretes, né? Os fretes, junto com as passagens aéreas, marítimas, são os dois componentes dessa conta de transportes, e foi principalmente agora em março a redução das despesas líquidas com fretes que provocou a redução nas despesas com transporte, no déficit de transporte. E essa redução nas despesas líquidas de fretes é causada pela queda, né, dos preços internacionais, com a maior normalização, né, do mercado internacional de transporte de mercadorias. Já na parte de viagens internacionais, ocorreu uma redução, né, interanual nesse déficit, na comparação de março de 23 com março de 22, de 16%. Né, o déficit na conta de viagens ficou em 546 milhões de dólares agora em março. Este valor, novamente, é menor do que março de 2023, ainda está muito abaixo do que costumavam a ser, né, os déficits na conta de viagens no período pré-pandemia. Mas uma coisa que vale destacar agora nesses dados do mês de março é que a gente teve, em geral, nós costumamos olhar para a conta de viagens internacionais e olhar principalmente as despesas. As despesas de viagens internacionais estão na linha 18, né, da tabela 3, elas são aqueles gastos que os brasileiros realizam no exterior, nas suas viagens. Mas a conta, na verdade, também ela é o valor líquido entre as receitas e as despesas. As receitas são os gastos que os turistas estrangeiros realizam no Brasil, enquanto as despesas são os gastos que os turistas brasileiros realizam no exterior. Em geral, são as despesas que são os principais responsáveis pelo desempenho da conta, né? Mas nesse caso, em março, vale a pena prestar atenção nas receitas. As receitas, quando a gente compara março de 23 com março de 22, tiveram um crescimento de 26%. E elas atingiram 570 milhões de dólares, o que significa o maior valor da série
para meses de março desde 2017. Em março de 2017, as receitas com viagens internacionais atingiram 650 milhões. As fontes de informação, nesse caso, para o balanço de pagamentos, são principalmente contratos de câmbio, né? Mas, se a gente busca, né, uma explicação para esse crescimento de receitas, nós podemos nos basear nos dados da Embratur, em convênio com a Polícia Federal, né, que faz controle de ingressos e saídas do país. E os dados da Embratur nos mostram que, pelo menos nos 2 primeiros meses desse ano, né, o ingresso de turistas estrangeiros no Brasil, né, superou e muito os dados dos últimos anos, mostrando um crescimento, né, desse ingresso de turistas estrangeiros no país, o que é condizente com esse aumento das receitas. Então, a conta de viagens internacionais teve uma redução, né, no seu déficit, na comparação de março de 23 com março de 22, causado pelo crescimento das receitas, já que as despesas com as viagens permaneceram estáveis nesse período. Elas foram 1 bilhão e 100 milhões em março de 22, passaram para 1 bilhão 115 milhões em março de 23, um crescimento de 1%. Né? Bom, na parte dos outros serviços de negócio, nós tivemos um crescimento também no superávit, né? Esse crescimento de superávit também ajuda a reduzir o déficit da conta de serviços como um todo, que atingiu um superávit de 809 milhões, com destaque, nesse caso, para a queda das despesas. Né? No sentido contrário, nós tivemos duas rubricas principais na conta de serviços que aumentaram seu déficit. A primeira delas é a conta de aluguel de equipamentos, que aumentou um déficit em 24%, né, para 805 milhões. E a outra é uma conta que a gente, em geral, não comenta muito aqui, mas ela chama serviços culturais, pessoais e recreativos. Essa conta teve um déficit de 173 milhões agora no mês de março, e ela passou de um pequeno superávit de 29 milhões em março de 2022 para um déficit. Nesse caso, eu acho que vale a pena uma atenção maior para essa conta, porque houve uma quebra da série histórica, né, em função de um aprimoramento metodológico implementado pelo Banco Central. A quebra da série histórica, no caso das estatísticas, é quando você tem uma determinada série, por uma mudança de metodologia, ela passa a apresentar resultados diferentes. Né? Neste caso, nós fizemos um item adicional no texto que acompanha a nota para a imprensa, ele está publicado na página da internet do Banco Central, vocês podem se referir a ele, dizendo o seguinte: com a mudança dos códigos para algumas operações cambiais que foi implementada pela Lei 14.286, que é a nova lei de câmbio e capitais internacionais, foram criados códigos específicos para loterias e deixa eu achar aqui. Foram criados, existia um código único para aquisição de bens e serviços, né? E desse código único foram criados 3 códigos. Um que trata exclusivamente de ativos digitais, para negociação, a comercialização de ativos digitais, como é o caso criptomoedas e tudo. Esse código, criado em janeiro, ele é a fonte de dados para aquela informação que está na tabela 2 sobre exportações e importações de criptomoedas. É um segundo código que trata de jogos e apostas e um terceiro código que trata das demais aquisições de bens e serviços. Como havia um único código antes para aquisições de bens e serviços, esses valores agregadamente estavam na tabela 2, naquela parte que tem as importações e exportações de mercadorias de pequeno valor. Com a distribuição desses códigos em 3 itens, nós podemos desagregar isso e a parte mais importante para esta conta específica é que foi criado um código de fato natureza cambial específico para jogos e apostas. Né? Pela metodologia de compilação do balanço de pagamentos, jogos e apostas envolvem 2 componentes. Um deles é a taxa de serviços que é paga para a empresa que organiza esses jogos e apostas, e uma outra parte que diz respeito
aos prêmios, né, que são pagos pelos vencedores dessas apostas, né? Então, com esse aprimoramento metodológico implementado pelo Banco Central, foi possível que a gente identificasse precisamente qual o valor que deveria ser acrescido nessa conta de serviços culturais, pessoais e recreativos, que não existia antes de janeiro de 2023. Por isso, essa conta, que apresentava resultados muito baixos, tenderá agora a apresentar os resultados negativos um pouco mais significativos. Então, isso significa a quebra da série histórica por causa desse aprimoramento metodológico. Né? Como consequência disso, a gente vai ter também, na tabela 2, né, uma redução nas importações de pequeno valor. Quando vocês olharem a série mensal inteira, né, vai ver que houve uma redução na passagem de dezembro para janeiro. Ela foi menor agora, porque teve outras contas que cresceram nessa conta. E também nós vamos ter, como impacto disso, uma mudança nas outras transferências que estão na tabela 5, na renda secundária, né? Já que na tabela 3, na conta de serviços, nós incluímos aquele valor que se refere ao serviço prestado pelas empresas que organizam esses jogos e apostas, e na renda secundária nós temos os valores, né, dos prêmios, né? Tanto a parte que é transferida, que a gente está falando de empresas que ficam no exterior, tanto a parte que é transferida aqui pelos apostadores para essas empresas, quanto a parte que é paga de volta na forma de prêmios, né? Então, esse maior detalhamento metodológico que foi possível a partir de janeiro, ele impacta, em primeiro lugar, a tabela 2 no item de importações de pequeno valor, reduzindo um pouco esses valores, que nós temos agora a capacidade de ver que uma parte disso não se referia à importação de bens. A segunda parte, um aumento na conta de serviços culturais, pessoais e recreativos, por essa taxa que é paga para as empresas não residentes que organizam jogos e apostas. E o terceiro impacto é na renda secundária, o crescimento das outras transferências, tanto as receitas, que são os prêmios que os apostadores do Brasil recebem pelo, por ter acertado as apostas, alguma coisa assim, quanto o que é pago, né, para as empresas organizadoras de apostas no exterior, que estão nas despesas, né? Bom, com isso eu encerro os comentários sobre a conta de serviços e queria passar agora para a tabela 4, onde tem os dados da renda primária, né? A renda primária, ela foi, como já mencionei, deficitária em 6,4 bilhões agora em março. Ocorreu um aumento no déficit em relação aos dados de março de 2022 e, neste mês especificamente, o responsável por esse aumento foi a conta de juros, né? Nós estamos acostumados ao elemento mais dinâmico dessa conta ser a conta de lucros e dividendos, mas nesse caso houve um crescimento na conta de juros, né? Os pagamentos de juros, né, na comparação de março 23 com março de 22, eles mais do que dobraram, né? Eles eram 1,1 bilhão em março de 22, passaram a 2,4 bilhões em março de 2023, né? Esse valor, 2,4 bilhões, é o maior valor da série histórica do Banco Central para meses de março, né? E, olhando a conta de juros separadamente, nas receitas e nas despesas, houve um crescimento tanto nas receitas quanto nas despesas. Claro, o crescimento nas despesas foi maior, por isso o déficit na conta aumentou. Nas receitas, né, houve um aumento nas receitas de juros recebidas por residentes no país, a partir dos seus investimentos no exterior, um crescimento para 1,3 bilhão, causado principalmente por algumas transações mais específicas, concentradas em operações de alto valor, né, que ocorreram no mês de março, né? Então, possivelmente, não temos aí uma tendência, mas algumas operações específicas que aconteceram em março. No caso das despesas, né, o aumento nas despesas de juros pagas ao exterior, né, foi distribuído entre operações intercompanhia, outros investimentos, que é a linha que se refere basicamente a
empréstimos externos e títulos. Ou seja, essas despesas, a ampliação dessas despesas foi mais disseminada ao longo da conta. Também não se pode dizer que se tem um novo patamar de despesa de juros, mas essas operações foram mais disseminadas, tanto que o aumento foi bastante maior do que nas receitas. Já na parte de lucros e dividendos, nós tivemos uma redução nos lucros e dividendos do mês de março, uma redução de 20%, os lucros e dividendos atingiram 4 bilhões de dólares, em função, e essa redução aconteceu principalmente pela redução da despesa, né? Ou seja, a despesa é aquele lucro auferido pelas empresas estrangeiras que atuam no país. Na comparação de março de 23 com março de 22, houve uma redução nessas despesas que causou uma redução na conta como um todo. Quando nós olhamos os dados do primeiro trimestre, a gente vê que as despesas de lucros e dividendos estão mais ou menos estáveis, né? Variaram 2%. Né? Então, com isso, a gente conclui a análise das transações correntes, né? E passamos agora para dar uma olhada no que aconteceu na conta de investimentos, começando com os investimentos diretos no exterior, que são aqueles investimentos feitos por empresas que têm matriz no Brasil e as suas filiais ou subsidiárias no exterior. Né? Os investimentos diretos no exterior atingiram 2 bilhões de dólares no mês de março de 2023, com um pequeno aumento de 6% em relação a março de 2022. Né? Quando a gente vê assim, nos investimentos diretos no país, né, que é o movimento contrário, né, as matrizes no exterior mandando recursos para suas filiais ou subsidiárias no país, eu já mencionei um crescimento de 12%, passando para 7,7 bilhões. O outro comentário seria na tabela 10, na linha de memorando, sobre os investimentos em portfólio no país. Eu também já mencionei que este mês houve uma saída líquida de recursos de 2 bilhões, após 5 meses consecutivos de ingresso. Né? Então, o último comentário, antes de abrir para as perguntas que vocês eventualmente tenham, é sobre a taxa de rolagem, que está na tabela 15. As taxas de rolagem é a relação entre novas captações nos mercados internacionais ou novos empréstimos externos, comparado este valor com os pagamentos que aconteceram ao longo do mês. Né? Uma taxa de rolagem, portanto, de 100% significa que o agregado das empresas do Brasil foi capaz de rolar a totalidade da sua dívida, ou seja, captar no exterior exatamente a mesma quantia que estava sendo paga no mês. Agora, em março, esse percentual ficou abaixo de 100%, ficou em 79%, tanto para títulos de longo prazo quanto para empréstimos diretos. Mas quando a gente olha os dados do primeiro trimestre do ano, esse percentual é 94%, ou seja, muito próximo, né, dos 100%, sinalizando que as empresas permanecem com um amplo acesso ao mercado internacional na medida das suas necessidades. Bom, com isso eu encerro aqui aqueles principais pontos que eu tinha programado para trazer para essa coletiva hoje. Devolvo a palavra para a Ivone para organizar uma sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada, Fernando. Quem tiver alguma pergunta, eu peço por gentileza que ative a mãozinha aqui do lado na plataforma que eu abro o microfone. Importante que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam. Eu já tenho aqui uma pergunta do Alex Ribeiro. Oi, Alex. Oi, Alex. Seria possível ter um pouquinho mais de explicação sobre essa abertura que foi feita aí dos jogos e apostas? Isso daí é aquele sport betting que a gente vê, todas essas apostas aí que a gente vê na TV, seria essa abertura que vocês estão fazendo agora? Eu não entendi por que entra em duas contas, né? Por que entra uma parte ali na parte de serviço e outra em transferências em transferências, o que é, e se dá para separar exatamente o que é desses jogos, enfim, o que está ali. Também ali na tabela 2, tem essa questão aí das importações de pequeno valor, a gente está acompanhando toda
essa discussão sobre a taxação desses valores, eu queria saber se a gente consegue identificar isso no balanço de pagamentos que está sendo divulgado, qual que é essa movimentação, né? Já que tem uma parte que é declarada como venda de pessoa a pessoa, tem toda essa polêmica se é empresa, pessoa, e como que do ponto de vista da contabilidade aqui no balanço de pagamentos, como que essas coisas acabam sendo contabilizadas. Obrigado. Opa, obrigado, Alex. Vamos lá, então. Jogos e apostas. Primeiramente, se você der uma olhada lá no texto que acompanha a nota para a imprensa, você vai ver lá que é o seguinte, né? A legislação cambial, até dezembro do ano passado, ela tinha um único fato natureza para todo esse aspecto que a gente vai falar aqui. Ele chamava aquisições de bens, outras soluções e tal. Então, era um fato que era muito abrangente e que foi crescendo ao longo do tempo, né? Uma parte, assim, este fato natureza ele constituía uma parte desta rubrica que está na tabela 2, que são as exportações e importações de pequeno valor. Esse fato foi crescendo ao longo do tempo, e aí, quando chegou a regulamentação da lei cambial, o Banco Central fez uma quebra deste fato em três itens. O primeiro seriam os ativos virtuais. Esses ativos virtuais, eles são as negociações de criptomoedas, né? Então, os ativos virtuais estão em outra rubrica naquela mesma tabela 2. O que nós fazíamos antes? A gente via o fato natureza, ele era único. Como é que a gente ia identificar ali dentro do que vinha relativo a criptomoedas? Nós analisávamos as partes que estavam negociando. Quem estava comprando e vendendo moeda estrangeira tem essas identificações no contrato de câmbio, e a gente sabia, por meio das empresas, da ação das empresas, quais, e também por informações que tem no campo livre do contrato de câmbio, quais eram os ativos que estavam sendo negociados, e classificávamos isso como criptomoedas. Agora, tem um fato de natureza, desde janeiro, tem um fato de natureza específico para criptomoedas. Então, essa é uma parte da mudança cambial, ela não afetou as estatísticas. As outras partes então, eram três fatos de natureza. O primeiro, de ativos virtuais, não afetou as estatísticas. O segundo, foi criado um fato de natureza que se chama jogos e apostas. E o terceiro fato ficou outros, né? Então, esse terceiro fato de natureza era aquela situação. Antes, estava tudo ali dentro, nós separávamos ativos virtuais, então não teve uma quebra de série, e agora nós temos duas partes, jogos e apostas, e a terceira, que é o outros, que continua lá nas importações de pequeno valor. Bom, em relação às importações de pequeno valor que você perguntou, né? Esses contratos de câmbio são fechados por facilitadoras de pagamento, né? Que são empresas que prestam exatamente esse serviço, e esses contratos de câmbio são fechados de forma agregada, englobando diversas vendas a diversos clientes. Em geral, como o próprio nome diz, são coisa de pequeno valor. O custo ficaria muito grande, né? De fazer todo esse... se os procedimentos fossem iguais em todos os contratos de câmbio, independente de valor. Então, essa fonte de dados cambiais nos é suficiente para fazer a informação para o balanço de pagamentos, a estatística de balanço de pagamentos, como você mencionou, mas eu não tenho, a partir dessa limitação de dados, como desagregar maiores detalhes naquilo que você perguntou sobre operações de empresas para pessoas físicas, de pessoas físicas com pessoas físicas, todo esse ponto. Bom, então, nesse aspecto, também esse fato de natureza continua alimentando aquela conta. Onde que teve a quebra metodológica? A gente consegue agora identificar nesses fluxos cambiais o que diz respeito a transações de jogos e apostas, né? Essa foi a diferença. Jogos e apostas são serviços, quando tem um não residente, que é uma empresa
que organiza jogos e apostas, e um residente, por exemplo, pessoas físicas que fazem esse tipo de aposta, tem um não residente prestando serviço para um residente. Ou pode ser ao contrário, pode ser que a empresa fique no Brasil e não residentes façam apostas nela. Então, essa empresa brasileira estaria prestando serviços, né? Mas não tem nenhuma transação de bens aí envolvida. Bom, então isso é uma exportação ou uma importação de serviços, por um lado. Por outro lado, é uma transferência entre residentes e não residentes que está na renda secundária. Qual que é a diferença? Pensa numa aposta. Você vai, sei lá, aposta R$100, R$1.000, um valor qualquer. Você deu exemplo num resultado de algum jogo. A gente pode, metodologicamente, em termos estatísticos, dividir esses R$1.000, por exemplo, que você apostou em duas parcelas. Uma parte é a remuneração da empresa pelos serviços que ela presta, e essa parte está na conta de serviços. A outra parte é a aposta em si, que ela vai recolher todas essas apostas e vai redistribuir esses para os vencedores, né? Então, os que apostaram e perderam vão perder esses recursos, né? Perde todo o seu recurso, os que apostaram e ganharam vão receber isso aí. Só que uma parte é a remuneração pelos serviços prestados pela empresa e outra parte essa dinâmica de apostas. Então, esses dois valores saíram daquela linha, daquela tabela 2 das importações de pequenos valores. Uma parte, que é a parte quantitativamente menor, entrou na tabela 3, na conta de serviços, na rubrica de serviços culturais, pessoais e recreativos. Isso se refere àquela parte que é referente ao serviço que a empresa presta. A outra parte, que é relativa ao prêmio, exatamente, se você perdeu a aposta, se você ganhou, ela entra da seguinte maneira: na tabela 5, na renda secundária, em outras transferências. As despesas significam o valor que o apostador aqui no Brasil fez e que transferiu lá para a empresa no exterior, e as receitas significam os prêmios que o apostador recebeu. Então, ela recebeu esses recursos da empresa não residente. São esses os pontos aí, as diferenças metodológicas, né, o aprimoramento que a gente conseguiu fazer com as novas fontes de informação. Ivone. Obrigada, Fernando. Eu vou passar aqui agora para o Antônio Timóteo. Vou abrir o seu microfone, Timóteo. É possível que apareça um pop-up para você aí clicar na hora de acessar o microfone. Som ativado, tudo bem? Timóteo? Acabou caindo. Se dá para a gente, já com esses dados que você está mencionando aí, de janeiro, a partir de janeiro, quanto que as empresas de apostas esportivas arrecadaram, se a gente pode dar esse número mês a mês, e quanto eles pagaram. Se eu entendi, é isso que você disse. Uma coluna está lá o quanto que eles arrecadaram e a outra é o quanto eles pagaram, né, de prêmios. Dá para a gente fazer, dá para a gente usar esses números dessa forma? É isso mesmo? Isso. Bom, olha lá, na tabela 5, né, você tem o conjunto de transferências, né, que são essas outras transferências que estão como receitas e despesas. A parte das apostas e a parte dos prêmios está aí dentro. Mas, dentre essas outras transferências, também tem outras coisas. Por exemplo, é muito comum ter doações aí. Na verdade, o principal item dessas contas sempre teve relacionado a doações, né? Nós temos uma infinidade de outras empresas que prestam, que fazem esse tipo de doações, empresas que fazem e que recebem, né? Fazem doações, estaria na despesa, recebem doações, estaria na receita. Organizações religiosas, organizações médicas, de caridade, uma grande quantidade disso. Elas estão aí dentro, né? Então, o que a gente pode mencionar é que o aumento
desses valores, né, que passaram, sei lá, o valor líquido, olhar o valor líquido não vai dar muito impacto agora, mas as receitas, né, elas passaram de 162 milhões em março de 22 para 831 milhões em março de 23. As despesas passaram de 67 milhões para 942 milhões. O que eu quis dizer foi que essa conta mudou de magnitude, e essa mudança de magnitude é uma quebra na série histórica, porque de março, a partir de janeiro de 2023, tem um item adicional nessa conta que não tinha até dezembro de 22. Então, quando você compara as duas coisas, você vai ver uma mudança muito grande, e essa mudança não é, digamos, apenas tendências econômicas, né? Mas tem dentro dessas tendências uma nova conta, né? Então, aí, se puder resumir assim, outras transferências. Você tem doações, indenizações, multas, tem até mesmo pagamento de aposentadorias, contribuições ao organismo, né? O importante nessa conta é que ela seja uma transferência, ou seja, não tenha nenhuma contrapartida, né? É diferente você estar comprando um bem ou um serviço, isso está na exportação ou está na conta de serviços. Aqui, essa questão é unilateral. Então, tudo isso está dentro da conta, e agora mais essa parte de pagamentos e recebimento de prêmios relativos a jogos e apostas. Ivone? Eu vou passar aqui para o Alex. Perfeito. Estou aqui com uma outra questão sobre as compras de pequeno valor. Como que ficam as compras que são feitas, por exemplo, por cartão de crédito internacional? Aí elas entram em viagens internacionais, junto com as despesas de cartão que ficam lá. Como que fica nessa situação? Abrindo meu som aí. As contas de cartão de crédito, elas geralmente vão estar dentro de viagens internacionais por duas razões, né? Uma razão metodológica e outra razão de limitação de fonte de dados. Viagens internacionais é todo o conjunto de despesas realizado por um residente no exterior, né? Isso vale tanto para os estrangeiros que vêm para o Brasil, quanto para os brasileiros que vêm para o exterior. Quando a gente diz todo o conjunto de despesas, isso significa que se um turista, para simplificar, um turista brasileiro no exterior, ele adquire bens e traz esses bens para o país, isso, acho que em termos aduaneiros, são a mercadoria acompanhada, alguma coisa, tem os limites e tal. Esse valor é uma compra de bem, mas ele não está nas exportações, metodologicamente, né? Então, ele está dentro das viagens internacionais e, nesse caso, para responder a sua pergunta, né, estamos usando como hipótese que ele foi pago com um cartão de crédito internacional. Uma outra parte é uma limitação da fonte de dados, que os cartões de crédito são... os pagamentos de cartão de crédito são... os contratos de câmbio referentes a cartões de crédito são transferências entre as empresas, né, que emitem os cartões, as bandeiras e tudo, que fazem essas transferências. Essas transferências são valores agregados, todo um conjunto, né, de valores que tem a receber, que recebe, e a pagar, que manda para o exterior, receitas e despesas. E, neste caso, a gente tem todo esse conjunto de dados de cartão de crédito como viagens. Uma parte disso, certamente, é uma compra de bens que, com o maior detalhamento dos dados, deveria ser excluído de viagens internacionais e incluído nas importações ou exportações de pequeno valor. Então, um exemplo bem simples, né? Se você, sei lá, viaja para a Argentina, né? Vai na livraria Ateneu e compra um livro e traz ele de volta, isso é despesa de viagens, metodologicamente. Se você daqui faz essa mesma compra pela internet e o livro chega e entrega na sua casa, o mesmo livro exatamente, ele deveria ser uma importação de bens e está naquela tabela 2, na importação de bens de pequeno valor. Mas, digamos assim, nós não temos desagregação suficiente de fonte de dados para fazer essa separação, e
em geral, se considera que o custo de observância que seria imposto pode ser muito alto. Existem possibilidades da gente receber de a gente fazer essa desagregação, mas nós não a temos ainda hoje. Ivone, era isso. Muito obrigada, Fernando. Parece que não temos mais perguntas. Vou checar se não tem mensagem. Por enquanto, sem perguntas, acredito que podemos encerrar. Você tem mais alguma observação a fazer? Não. Só agradecer a todos a participação, convidar a todos para a coletiva das estatísticas de crédito amanhã, de volta ao horário tradicional, às 10h30 da manhã. Muito obrigado, até mais. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos.